começar com um jargão de um podcast que eu gosto muito, que eu vou parafrasear várias vezes, que eu vim escutando. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Meu nome é Adriana Alves, eu sou professora associada do Instituto de Geociências, da USP, então sou geóloga de formação, mãe de 2 crianças, uma mulher negra de 1,80 m. Eu acho que essas coisas são o que me definem, mais ou menos, na vida. Agradeço o convite para falar com vocês hoje, principalmente o professor Paulo, a professora Suzana, que estão aqui, Eton, já companheiro de longa data. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que eu faço, e depois eu vou falar mais para frente por que eu comecei dessa maneira. Eu sou geóloga, então estudo rochas, estudo a evolução da Terra, e, nesse projeto mais recente meu, eu tento entender por que uma das maiores províncias ígneas do mundo, que é brasileira, não causou um evento de extinção em massa, enquanto outras províncias de tamanho e composição semelhante ao redor do globo causaram. Essa pergunta tem me perseguido já há 5 anos, desde a instituição da primeira agência de fomento privada de ciência do Brasil, o Instituto Serra Pilheira. Na primeira chamada eu levei a bolsa, eram 70 bolsas, depois eles iriam escolher 12 pessoas, 12 pesquisadores, para seguir adiante com fomento estendido por mais 3 anos, R$1 milhão. Nessa época, eu tinha minha primeira filha pequenininha, pensei na pergunta, minha mãe ficou com ela um dia, uma noite, e trabalhei na proposta, mandei, e, para minha surpresa, peguei. Então, é deste lugar de pesquisadora que eu gostaria de falar, e vou explicar por que eu comecei assim. O Denis trouxe uma revisão muito interessante, vários aspectos que demonstram o quão enraizado, arraigado na sociedade brasileira o racismo está, e a gente esquece de refletir que, se existe racismo, existe um grupo que é desprivilegiado, e, por contrapartida, e com tudo que há de equilíbrio no mundo, existe um grupo que é privilegiado por ele. E é nesse grupo que eu gostaria de focar hoje. Qual que é o problema da gente não ter diversidade ou inclusão de fato em todas as áreas da ciência? Eu vou citar alguns exemplos, até peguei a ideia do Denis. Quando você fala, por exemplo, de doenças dermatológicas, boa parte dos guias visuais dessas doenças são ilustrados por pessoas brancas. Eu não preciso dizer que isso leva a diagnósticos errôneos em peles escuras. Quando você tem um psiquiatra, sempre do ponto de vista eurocêntrico do desenvolvimento da psicanálise, ou da terapia, ou da própria neurociência, nenhum desses profissionais é treinado ou estuda para atentar para as particularidades da existência negra. Então, a gente vai ver um sem número de psicólogos, por exemplo, colocando sobre indivíduos negros a responsabilidade por seu sofrimento ante as provocações, as diversas passagens racistas das nossas vidas. Quando você forma um engenheiro que não olha para as peculiaridades de uma determinada população que ele vai atender, então, eu vou dar um exemplo da geologia, por exemplo. Há uma área da geologia que cuida da geologia de risco de desabamentos. Então, ainda não há... Vocês não vão ver um estudo desse tipo, porque nós, geólogos, também não somos tratados para cuidar das questões raciais. Vocês nunca vão ver um estudo que qualifique casas de pessoas brancas com maior risco em relação a casas de pessoas negras. E eu vou explicar por quê. Porque a gente normalizou a precarização das vidas negras, assim como o Denis bem colocou. Isso tem, inclusive, um reflexo na nossa justiça. Não sei se vocês sabem que, hoje, a justiça, se você pedir uma indenização, essa indenização será baseada no seu poder aquisitivo. Então, se uma pessoa milionária pede uma indenização, o juiz pode entender que aquilo, ante o poder aquisitivo dela, o padrão de vida dela, é pouco. Então, ele vai aumentar a indenização. Ao mesmo passo que uma pessoa pobre vai pedir uma indenização, vamos dizer, eu perdi um filho, estou pedindo R$100 mil. Saiu uma sentença na semana passada dizendo que R$100 mil era muito, já que a família era muito pobre e que R$20 mil seria uma fortuna, dada a realidade daquela família. Eu não preciso dizer qual família seria branca e qual família seria negra. Eu não preciso dizer também, acho que vários de vocês estão atentos aos debates sobre o racismo tecnológico. A inteligência artificial que tem assustado hoje é treinada por seres humanos, e eu não preciso dizer que temos os nossos vieses conscientes e inconscientes, e eles estão sendo transferidos para a inteligência artificial, que estamos permitindo que adentre as nossas casas e as nossas rotinas. Software de reconhecimento facial, software de
perfil de suspeito ideal, todos eles são carregados de preconceito, e software sobre diagnósticos médicos também. Então, existe, nos Estados Unidos estavam testando uma tecnologia de um robozinho que fazia o primeiro atendimento, aquela separação, a triagem que a gente fala aqui no Serviço de Saúde Brasileiro, era feita por um robô num hospital público. E a chance desse robô classificar a urgência de atendimento de pacientes brancos como máxima era muito maior do que de pacientes negros, ainda que os sintomas fossem os mesmos. Então, não ter diversidade, não ter inclusão nos primórdios da educação, no treinamento técnico, no treinamento profissional, é danoso enquanto sociedade. Se a gente não pegar pelo ponto de vista cívico, de justiça social, a gente pode pegar por esse viés de que estamos ou desperdiçando talentos, porque boa parte da população que a gente não sabe se tem talentos escondidos está fora dos bancos escolares, ou a gente ainda está contribuindo para um futuro em que as máquinas serão tão cruéis, mas mais pragmáticas do que os humanos e vão tomar conta. Então, vocês podem escolher o roteiro hecatômbico que vocês quiserem, isso se Yellowstone não explodir antes e a gente for todo mundo para as cucuias, aí não tanto faz. A extinção vai estar dada. Agora, eu quero chamar a atenção para um outro aspecto, e eu vou pedir, Ayrton, você cuida do tempo, porque eu costumo me estender. Para um outro aspecto. Essa estrutura existe porque ela é pensada, gerida e mantida por quem faz as regras. Não é por acaso, não é porque as fichas caíram nos lugares errados. É porque, lá atrás, já se plantou, como o Denis bem colocou, a ideia de uma superioridade branca que abarca a mente de todo mundo aqui o tempo inteiro. E eu vou dar um exemplo, o podcast que eu estava escutando chama Medo e Delírio em Brasília. E ele parafraseia já o Medo e Delírio em Las Vegas, que é um filme muito louco, de 1980, 90, e eu vou falar sobre o medo e delírio na academia. Então, há um medo e delírio absolutamente sem base de que a diversidade, a entrada de grupos subrepresentados na academia, levaria a uma diminuição da qualidade. Para mentir ou desmentir todos, acabou de sair o ranking e a USP, pela primeira vez, figura entre as 100 universidades mais importantes do mundo. Isso após adotar o Inclusp, as cotas, após alardearem que seria o fim da universidade como nós conhecíamos, porque estávamos abrindo as portas para grupos subrepresentados. Os negros, quando eu entrei na universidade em 1999, no meu curso, era 2%. Eram 50 alunos e eu era a única pessoa preta da sala. 2% na geologia. Hoje, são 30%. Ainda que fosse recomendado, nenhum dos professores que eu conheço já desde aquela época mudou as suas práticas de ensino, mudou o seu modo de avaliação e, pasmem, a USP não ruiu. Não ruiu. Agora a gente está na discussão sobre cotas para a docência. E o que me entristece sem barreiras é ver exatamente os mesmos argumentos utilizados para advogar contra as cotas estudantis serem trazidos de volta à mesa para advogar contra as cotas para docentes. Então, o devaneio de superioridade branca está em todo lugar. E ele vem em comentários do tipo, não, mas não há negros o suficiente para pleitear essas vagas. Então, aí os editais de pós-doc exclusivo para pesquisadores negros, tanto da FAPERJ, junto com o Serra Pilheira, quanto da própria Universidade de São Paulo, com mais de 2.000 inscritos em todas as áreas do conhecimento. Então, falácia 1, retirada de pauta. A segunda é, não podemos fazer de afogadilho, tem que ser bem paulatino, bem devagar, porque senão a gente vai ameaçar a qualidade do ensino e da pesquisa da Universidade de São Paulo. Exatamente o mesmo argumento utilizado contra as cotas estudantis. Por quê? Alguém já se perguntou por que a qualidade cairia? Ninguém nunca soube me responder. Essas pessoas teriam o diploma necessário, senão as suas inscrições seriam simplesmente rechaçadas, elas participariam de uma banca, porque que, dadas todas as condições, você falar, não, vai passar um professor negro, porque nós só temos 2,5% de docentes negros nessa universidade, a qualidade do ensino cairia, a qualidade da pesquisa cairia. O que leva essas pessoas a argumentar isso?
A única coisa que me vem à cabeça é os 98% de professores não negros da Universidade de São Paulo hoje são o alicerce da excelência. Sem eles, se fosse diversificado para indígenas, para negros, para hispânicos, para o que fosse, nós não seríamos excelentes como somos. Vocês entendem o devaneio de grandeza que existe nessa argumentação? De que eu estou aqui por mérito, eu entrei, comigo há outros 98% que se parecem comigo, e somos nós que garantimos a grandeza disso aqui. Se eu abrir, rui tudo. Está aí o devaneio de grandeza, né? De superioridade intelectual. A gente fala muito sobre os casos escrachados, sem olhar para nós, enquanto seres humanos, enquanto instituição, para olhar, para ver, reconhecer que a gente está reproduzindo exatamente os mesmos devaneios de superioridade intelectual, física não mais, de superioridade intelectual, de pragmatismo, as pessoas gostam muito de falar, não, os negros falam com o fígado, são muito raivosos, enquanto nós somos a serenidade. Vocês podem ver, as mulheres negras são sempre pintadas de mulheres extremamente raivosas, eu incluso, porque a gente tem uma urgência muito grande de demonstrar o que, para nós, é óbvio. Não há diferença intelectual entre negros e brancos. O último ponto que eu queria trazer, principalmente em relação a essa polêmica atual dos concursos, as pessoas agem sem reconhecer que, em toda seleção que envolva entrevista, conhecer as pessoas pelo nome, gênero ou fisicamente, entre o componente racial, existe uma subjetividade que diz sim e tem peso nas decisões tomadas. Ou a gente vai ter que assumir que dos 5.000 e poucos, 5.500 professores da USP, todos são a nata da nata da nata. Não tem um professor que deixa a desejar, ou na pesquisa, ou no ensino, ou na extensão, em quaisquer das atividades universitárias. Mentira. Se fosse assim, nós não precisaríamos ter avaliações docentes. Se fosse assim, nós teríamos um prêmio Nobel faz tempo. Se fosse assim, nós não precisaríamos olhar para uma banca ajudar no departamento um colega com a comissão especial de regimes de trabalho, por exemplo. Todos nós temos colegas que, ao olhar, e eu me incluo nesse, tá? Olha, eu sou mediana, me recuso a pensar que sou improdutiva, mas estou longe de ser o suprassumo da geologia. Eu sou boa no que eu faço, não vou mentir, não vou adotar falsa modéstia, mas estou longe de ser o suprassumo. Estou longe de ganhar um prêmio internacional da USGS, né, a Sociedade Geológica Americana. Estou longe disso. Estou longe de ganhar a medalha Goldschmidt, que é da minha área de geoquímica. Estou longe. Porque é realmente que a gente vai pensar que nós somos tão grandes a ponto de que, não, só estão os melhores aqui, e se eu, de alguma forma, flexibilizar a entrada, eu não estarei escolhendo os melhores. Toda banca falha. E todo critério, se tiver um ponto, um peso subjetivo, todos os preconceitos que todos nós temos vão para a mesa na hora da decisão. E aí, eu chego num último ponto, que eu já ouvi mais de uma reclamação de que, quando isso, a bonificação, digamos assim, dos docentes negros foi parar na pauta das congregações ou dos órgãos colegiados, vários, não foi um só, vários vieram me falar depois que, não, a gente é só a solução. É só, como as notas são subjetivas, se você não quiser que o bônus favoreça aquela pessoa, você dá uma nota mais baixa para ela, que aí, com o bônus, ela encosta nos outros, mas ela ainda está atrás. Então, vejam que há uma série de mecanismos impetrados pela branquitude, pensados pela branquitude, colocados em movimento pela branquitude para manter as coisas exatamente como elas estão. Então, o que eu conclamo a vocês, não negros, é: reconheçam o racista que existe em vocês. Eu não estou falando daquele racista que aponta o dedo, que xinga. Eu estou falando daquele racista que, do seu lugar de privilégio, de detentor de poder para tomar decisões, escolhe deliberadamente não dar espaço aos não brancos. Porque é isso que a universidade faz hoje em questão dos concursos docentes, por exemplo. É isso que os brancos fazem quando me colocam sempre em posição de destaque para falar sobre racismo.
Eu sou uma boa geóloga, eu juro para vocês. O projeto está saindo com uns resultados incríveis. Sabe quantas vezes me chamaram para falar do meu projeto de pesquisa e não sobre racismo? Ayrton Escobar. Foi a única pessoa da USP que me chamou para falar sobre o meu projeto de pesquisa e não sobre relações raciais no Brasil. Todas as demais vezes, eu venho falar sobre raça. E nunca vou me negar a falar sobre raça, porque é algo que me faz sentido e é algo que eu gosto de provocar as pessoas a pensar. Mas pensem, se vocês querem dar espaço de destaque para pensadores negros que venham a inspirar novas gerações de pesquisadores negros, coloquem essas pessoas para falar do que elas fazem. E aí, en passant, vocês podem comentar, e o fato de ser negro tem algum peso na sua trajetória? E o fato de ser negro te faz olhar de forma diferente para a sua pesquisa, ou não? Alguns vão falar que sim, outros vão falar que não, mas essa é a riqueza da pluralidade. Eu não quero só falar sobre racismo, eu não quero ficar presa a uma camisa de força que me resume a uma mulher negra militante. Eu sou geóloga, eu sou mãe, eu sou chata, várias coisas me definem, né? Não só o fato de ser negra e militante. E tem uma coisa que eu gostaria de falar para a alta gestão. Lélia Gonzalez, eu gosto muito da Lélia Gonzalez, ela fala, tem uma abertura de um texto dela em que ela descreve que a esquerda, bom, eu vou usar um termo um tanto pejorativo, mas a esquerda a chamou para jantar. E aí chega um determinado momento, está todo mundo discutindo, uma mulher, aí entra a questão de gênero, uma mulher reforça que não tinha uma cadeira à mesa. Isso é o que os não negros costumam fazer. Eles nos chamam para jantar, mas não nos dão um assento à mesa. Continua sendo sobre condescendência. O que eu, do alto do meu poder decisório, decido conceder a vocês que não estão aqui à mesa tomando as decisões. Essa é a chave que precisa ser virada. A chave do preto único, que está ali para te incomodar, para te fazer ver o outro lado, mas, quando é a hora da decisão, ele não é chamado a sentar à mesa. E, se ele é chamado a sentar à mesa, todo mundo balança a cabeça e toma a direção oposta. Acho que era isso. Então...